Então, primeiramente, gente, eu queria agradecer aí a presença de vocês. A gente preparou esse momento aqui com muito carinho. Nossa intenção é fazer um bate-papo, né? Primeiro, meu nome é Sandra, para aqueles que não me conhecem, tem aí acho que a maior parte aqui já me conhece, uma trajetória aí é, bastante ampla aí na área. Comecei na área de telecom, depois eu fui para a área automobilística, depois fui para a área da saúde, e o ano passado resolvi empreender, abri então, né, montei aí a empresa que se chama Soul. A empresa tem alguns pilares, entre esses pilares, a gente está falando de governança, estratégia, estamos falando de cultura orientada a dados, estamos falando de uma parte super importante aí, que é também inovação. Então, são pilares que a gente conduz aqui essa empresa, que foi um sonho idealizado ao longo dessa minha trajetória, pudesse levar perenidade e sustentabilidade nos negócios, tomando decisões mais assertivas por meio dos dados. Então, nós vamos compartilhar aqui com vocês hoje um pouco sobre estes temas que estão aí norteando este empreendimento. E eu tenho aqui a honra, né, de estar aqui comigo duas pessoas, duas profissionais que eu admiro muito, tanto como profissionais como pessoas, que dialogam diretamente com o propósito dessa construção, dessa jornada de transformação e criação aí desse negócio. E primeiro vou chamar aqui a Priscila. Eu conheço a Priscila há aproximadamente aí uns 7 anos. A gente se conectou na época que eu trabalhava na Unimed BH. Na época, a gente teve uma relação tanto de cliente, eu era cliente da área, e depois a gente teve uma relação de trabalhar na mesma área, e sempre através dessas questões aí de dados, a gente trabalhou numa área voltada a dados. Desde então, a gente, estando ou não na mesma empresa, a gente continuou muito próximas, e hoje a gente está num programa que a gente acredita muito, que é exatamente capacitação em dados, que é um dos pilares também da Soul nessa parte de educação. Então, Priscila, queria que você se apresentasse aí rapidamente aí para os nossos colegas e amigos. Obrigada, Sandra. Boa noite para todo mundo. Eu sou Priscila. Estou há 20 anos aí nesse mundo de dados, né, estive também nessa área da saúde aí por 8 anos, na indústria também por quase 8 anos, que é onde eu atuo, né, hoje em dia como head de dados da Valorec. Apaixonada por esse tema que a gente vai conversar aqui, né, que é cultura e alfabetização em dados e como a alfabetização em dados muda, né, a cultura. E, né, tenho o prazer aí de fato, né, conhecer a Sandra há esse tempo e estarmos juntas aí nesse propósito. Obrigada, Priscila. E eu quero agora apresentar a minha outra grande parceira, e que a gente se conectou o ano passado, mas parece que já tem muito tempo que a gente se conhece. Desde que a gente se conectou por meio do ecossistema de inovação e também de conselho. A Janaína talvez seja aí uma das pessoas que mais conhece do tema, da matéria, que já estudava a matéria antes mesmo dela ser esse boom, né, a inovação. E a gente teve uma conexão muito genuína, com muito propósito. A gente está fazendo algumas parcerias e negócios juntas, e eu tenho uma honra de estar com ela aqui hoje para falar sobre esse tema com vocês. Janaína? Muito obrigada, Sandra. É um prazer enorme estar aqui hoje. Obrigada pela gentileza, né, das suas palavras. Eu, na verdade, sou uma eterna aprendiz. Atuo há pouco mais de 20 anos, 22 anos no tema inovação. Nós trouxemos algumas metodologias, quando não tinha ainda metodologias, né, de consultoria ainda para o Brasil, lá no início dos anos 2000, né, de Harvard, MIT, de Oxford, para tentar estruturar dentro das empresas essa cultura da inovação, onde na época, principalmente, as empresas achavam que inovação era só relacionada a TI, né?
Então, de lá para cá, eu venho atuando em esforços, sejam eles públicos ou privados, que promovam o desenvolvimento econômico pautado pela inovação, tentando captar recursos, estimulando o desenvolvimento de programas junto com o governo federal que envolvam múltiplos atores para o desenvolvimento de cadeias produtivas inteiras. Então, tem projetos com a cadeia automotiva, com a cadeia de óleo e gás, com a cadeia da mineração, siderurgia, né? Enfim, então é algo que tem sido a minha razão de, né, de viver assim nos últimos 20 anos, principalmente provocar esse desenvolvimento econômico pautado pela inovação aberta, né, envolvendo todos sem deixar ninguém para trás. E é um prazer enorme, mais uma vez, como eu disse, estar aqui hoje com vocês. Espero poder, nós possamos ter boas discussões. Excelente. Muito bom, Janaína. Então, gente, vocês viram aí o peso aí das nossas convidadas. A gente está muito feliz aqui, né, de poder estar aqui nesse grupo, né, seleto, de pessoas que estão aqui, que estou vendo aqui, Silvane acabou de entrar, tive uma conversa, um bate-papo com a Silvane há pouco tempo agora, ela entrou aqui, estou feliz que ela esteja aqui também conosco. Caso vocês queiram também abrir as câmeras, fiquem à vontade. Jorge, Matheus, Marta, estou muito feliz de vê-los todos aqui para a gente bater um papo a respeito dessas duas temáticas que estão tão em voga, né? Então, gente, vamos começar aqui, esquentar o nosso bate-papo, falando a respeito dessa questão de cultura, né? Cultura orientada a dados. A gente fala tanto desse tema, né? A gente escuta, ainda mais agora com inteligência artificial, como que esse assunto está em voga, né? Ah, a sua empresa precisa ser uma empresa data-driven, né? Você precisa tomar decisões baseadas em dados. E aí, muitas vezes, a gente se pergunta, né? Tá bom, o que que é ser orientado a dados? O que é, afinal? Como é que eu me torno, né, uma empresa ou um negócio orientado a dados? Muitas vezes a gente vê uma distância muito grande, né? Às vezes a gente estava falando mais cedo, né? Até falei com a Silvane, e a gente fala muito sobre isso, né, Priscila? Também dentro dos nossos programas de capacitação, às vezes a gente está dialogando com empresas pequenas, né, que às vezes não tem tanta condição de investir, às vezes a gente fala, o que que tem? Tem tecnologia por trás? Não tem? Nossa, isso está muito distante da minha realidade. Então, eu queria, Priscila, que a gente começasse esse bate-papo exatamente por aí. O que que é exatamente, né, ter essa cultura? O que é ser orientada a dados? Você pode trazer para a gente um pouquinho sobre isso? Vamos lá, gente. Eu poderia falar realmente durante horas, né, desse processo. O que que é importante aqui? Cultura de dados, ela vai além do uso de ferramentas e tecnologias, né? Muitas vezes as empresas e as pessoas pensam que vão implantar, né, um software, uma plataforma, e que aquilo realmente vai trazer, né, a resolução de todos os problemas que a empresa pode ter. E o que a gente percebeu ao longo desses anos, e principalmente com a questão do advento da inteligência artificial e da inteligência artificial generativa, que é o novo debate, né, da sociedade como um todo, como que a gente transforma realmente o dado numa decisão e isso se torna algo coletivo. Então, implantar uma cultura data-driven ou implantar uma cultura de dados é promover essa mentalidade coletiva, aonde as decisões baseadas em dados, elas são a prática, elas são quase que a norma. Então, é o alicerce para que a gente possa, de fato, tomar decisões informadas, né, que é o que a gente chama. Mas o que que é isso, né, na prática? E aí eu trago sempre, gente, um exemplo que para mim é muito claro. A gente, quando usa um aplicativo, né, do tipo Waze, apesar de já conhecer provavelmente todos os caminhos que me levam hoje da minha casa ao meu trabalho, eu uso uma plataforma, né, eu abro uma plataforma que coletou dados, que transformou dados, que nos apresenta aquilo de uma maneira visual muito, né, legível, ali, muito fácil de ler, e eu tomo a decisão de usar aquele dado, né, que me fala qual é, por exemplo, a rota mais rápida, mesmo conhecendo o caminho. E uma coisa que, acho que para fechar essa fala, as pessoas têm muito falado sobre a diferença da decisão tomada baseada em dados e em feeling.
E eu, durante os últimos 3, 4 anos, eu caminhei muito nessa questão de eu tenho que tomar uma decisão baseada em dados, mas eu não posso deixar de lado a minha experiência, né, aquilo que eu também aprendi ao longo do tempo. Então, é o balanço entre eu, né, assim, igual a gente falou aqui, nós temos aqui, nós três, mais de 20 anos de experiência na nossa área de atuação, e isso é importante, isso nos fez aprender. Então, isso, né, esse conhecimento atrelado ao uso de dados vai levar a gente para um caminho que, de fato, a gente com certeza vai ter, né, melhores resultados, melhores percepções. Às vezes o dado vai nos desafiar, né, ele vai me mostrar um resultado que eu não queria ver ou que eu não acreditava que estivesse daquela forma. Mas quando eu, né, junto essas duas coisas, aí sim, né, eu tomo uma decisão baseada em dados e aquilo me faz perceber um cenário que me coloca à frente de quem, por exemplo, ainda está ali muito no feeling, né, que é o que a gente não quer que aconteça, que é assim, não, eu acho que é por esse caminho, ou eu sempre fiz desse jeito e sempre funcionou. E aí a gente precisa realmente refletir, né, que nesse mercado dinâmico, a pandemia também nos ensinou bastante de uma mudança brusca de cenário, e a gente precisou se reinventar, e quem, né, utilizou dados, com certeza teve ali uma clareza muito maior de como avançar nessa situação. Então é isso, Muito bom, Sandra, é, muito é a bom. junção. Não, e é interessante, Priscila, se me permite aqui fazer Claro, é vamos super junto. interessante a gente ver sobre essa questão na ótica de juntar a experiência com os dados, né? A gente não pode simplesmente falar assim, não, o dado, primeiro, usar isso como subterfúgio, né? Ah, eu não tenho a informação, por isso eu não fiz nada. Então tem esse lado, né? Quantas vezes que a gente escuta, né? Às vezes, não, a gente não tem o dado, né? Tá faltando informação. E às vezes, quando é solicitado, também fala, não, eu preciso de tudo, né? Eu preciso das informações completas. Enquanto eu não tenho todas as informações, eu não vou tomar a decisão. Então, trazer isto para um cenário, né, de escassez, e às vezes eu tenho dificuldade de ter o dado, mas ao mesmo tempo, a abundância do dado também pode me dificultar, né, e às vezes me paralisa, né, então eu acho que cabe aí a experiência e o letramento, que é Isso. exatamente o que você trouxe, né? Então, este ponto é um ponto interessante, porque quando a gente fala da experiência, né, eu sou capaz de olhar para um gráfico e em cima daquele gráfico eu poder fazer uma análise e pensar, espera aí, tem alguma coisa errada aqui com esse número. Eu não estou contando só com o número que está lá. Eu estou falando, poxa, tem alguma coisa errada. Isso é a minha experiência em relação ao negócio. Quando a gente fala do letramento, né, Priscila, que é assim essa capacidade de fazer a leitura dos dados, é como que eu leio, como eu sou capaz de fazer a leitura e fazer perguntas. Eu não estou só veio o dado e eu estou tomando a decisão só com base naquilo que veio, mas eu estou fazendo perguntas para os dados. Vamos explorar um pouco isso aí? Você acredita também que essa pergunta também ela é importante, né? Como que eu faço essa pergunta? Como que eu puxo isso aí através dos dados para que eu tome uma decisão mais informada? Isso, Sandra, é fundamental, né? E a gente tem falado também sobre esse ponto, tanto para o uso de dados, olhando para o passado, ali naquela análise mais diagnóstica, descritiva, quanto que quando eu olho para o futuro, já num preditivo e prescritivo, né? Assim, considerando o uso de inteligência artificial. Independente do que eu esteja fazendo usando dados, eu preciso primeiro definir a minha pergunta de negócio, ou o meu problema de negócio, ou onde eu quero chegar com aquilo. A gente tem debatido muito, né, dentro das empresas sobre realmente o retorno do investimento que se tem feito
considerando tudo isso que a gente está falando aqui, porque as plataformas de dados, elas não são baratas, né? A gente construir um data lake, a gente implantar uma ferramenta de visualização de dados, né? Então, nada disso, tudo isso vai ter um custo. A gente vê o volume de dados só crescendo, né? Dados internos à organização e externos à organização, que também são super importantes. Dados estruturados ali num formato que a gente conhece, linha, coluna, tantos não estruturados, né? Num formato ali, imagem, vídeo, algo que alguém, né, faz uma ligação para a empresa e discorre ali sobre um problema. Então, tudo isso a gente precisa ser capaz de capturar, organizar, integrar, para de fato, né, conseguir gerar uma informação que faça sentido, que permita a pessoa mudar o jogo da empresa, né? Melhorar a questão dos custos, reduzir, né, o processo ali que, né, eu posso ter ali escoando o dinheiro da empresa ali num processo de fraude, aumentar minha receita, fidelizar o meu cliente, promover uma eficiência operacional. Então, tudo isso pode ser feito com o uso de dados. Então, se eu não tenho uma pergunta clara, né, se eu não sei aonde eu quero chegar, vamos implantar um modelo de inteligência artificial aqui, porque né, tá todo mundo fazendo isso, vamos fazer também. Então, a ideia é que a gente possa, de fato, primeiro entender o nosso problema, entender o nosso processo, para depois conseguir lançar mão, né, da melhor solução. Eu falo que é como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas mesmo, né? Cada ferramenta ela é própria para um determinado uso, né? Isso funciona lá com a chave de fenda e com o martelo e funciona também com o dashboard, com a IA generativa, né? Então, trazer essa consciência faz parte do processo de, né, o que a gente chama de data literacy ou alfabetização em dados e IA. Que é quando eu falo assim, olha, primeiro vamos entender, né, o que dói, né, o que dentro da empresa que, né, a gente pode fazer uma análise usando dados, e aí depois, né, desse diagnóstico que a gente parte de fato para construção e para contratação e para, né, capacitação e por aí vai. É, e eu quero abrir um pouco aqui, daqui a pouco, para a gente falar sobre isso, antes de passar a bola para a Janaína, quero abrir aqui para a gente falar a respeito dessa questão e o que que é importante nessa fala aí também, né? Como é que a gente aproxima, né, aquele que às vezes fala, eu quero comprar, eu quero ter a inteligência artificial. Às vezes é assim, né? A gente escuta, eu quero uma IA. O porquê? Por quê? O que que você quer resolver? Né? Então a gente vai para o processo. Então, por mais que a gente fale, que a gente vai, que tem tecnologia, hoje a gente vê tem um mundo de tecnologias disponíveis. Mas antes de escolher a tecnologia, porque não é a tecnologia por si só, né? É uma coisa que eu acredito muito, né, gente? Eu tenho que saber o que que eu quero resolver. Então, acho que essa questão ela é super importante, é a espinha dorsal aqui da nossa conversa. E eu quero abrir aqui, né, para alguma pergunta que vocês tenham ou alguma consideração em relação a isso que a gente acabou de trazer sobre a cultura orientada a dados e como ativar isso dentro das organizações. E essa nossa audiência aqui, ela tá bem de peso também, viu, Tá Sandra? de peso. Tiago já levantou a mão Diga, aí, ó. Tiago. Já levantei aqui, pessoal, boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer aí pelo convite, né, de participar com vocês aqui. Eu acho que eu posso chamar esse evento aqui hoje de o grande encontro, né, vocês são profissionais aí que eu admiro muito, já conheço há muito tempo, né. Queria falar aí eu conheci a Sandra lá em 2006, né, Sandra, lá na Telemig Celular e presenciei o seu trabalho lá com nesse segmento de telecom, com grandes bases de dados, como transformar aquele monte de bases de dados em informações estratégicas para o negócio. Então, eu presenciei o quanto era difícil, né? Depois tive a oportunidade de conhecer a Priscila aí mais à frente, né? Priscila lá na Unimed, acho que foi em meados de 2016, mais ou menos. A Pouco gente antes. a gente estava
enfim, naqueles projetos ali na área de analytics, e aí eu pude participar, né, do projeto, né, de levar o ClickSense lá para a Unimed, e vi o quanto foi, né, gratificante ver a empresa analisando dados e transformando em informações muito estratégicas para o negócio, né. Então, Sim, para mim é uma honra estar participando aqui com vocês e para estar aprendendo mais aí, né. Aí o que eu tenho visto, assim, nas empresas quando a gente fala de data driven, dessa orientação, eu vou pegar a carona aqui no exemplo que a Priscila deu, né, com relação ao Waze, né. O Waze, ele está de fato trazendo muitos dados ali e orientando as pessoas a tomarem decisões ali sobre qual a melhor rota e etcétera. Agora eu vejo também um cenário de que, às vezes, as empresas conseguem trazer esses dados para uma leitura mais prática e conseguem, às vezes, até interpretar esses dados. No entanto, têm dificuldades de colocar um plano de ação em prática. uhum, Então, eu queria colocar esse tema aqui para a gente conversar. O que vocês veem, né, de que o que fazer, né, no momento em que você consegue, então, trazer aqueles dados no formato que você precisa, consegue interpretar esses dados, e aí, dali para frente, colocar a mão na massa e criar um plano de ação para isso, né. perfeito, perfeito. Eu acho que o ponto que você traz, Thiago, é sensacional. Primeiro, bacana, realmente essa trajetória me faz passar um filme aí na cabeça. Inclusive, o Wellington está aqui. O Wellington era cliente ali, a gente trabalhava juntos e colocava em ação, porque tinha esse olhar do negócio junto com a tecnologia. E me É, lembrou assim exatamente isso. Quer dizer, não adianta a gente levantar um monte de informações e ficar com aquele, né, gerando e mostrando PowerPoints ou elas ficarem engavetadas. É muito frustrante, né, quando a gente gera, e às vezes até o excesso, né? E às vezes a gente mede, eu já vi isso em alguns lugares, medir a performance da área de dados pela quantidade de painéis que ela entrega, né? E a gente começa a perceber que não é por aí, né? Não é a quantidade e é a qualidade. Muitas vezes a gente vai por um caminho talvez mais difícil, né? E a gente tenta, não, peraí, vamos. Às vezes a gente vai enchendo de informação, gera mais uma base, gera outra, e aquilo ainda não chega num resultado. Então, essa questão de você, de fato, ativar aquilo e ter foco, né? Então, acho que é foco, escolher bem a sua pergunta, volta naquilo que a gente falou aqui anteriormente com a Priscila, escolher bem a pergunta, saber o que que você está querendo resolver através dos dados, e aí a gente começa, então, a fazer entrega que faça diferença. O que que eu estou buscando? É uma eficiência no meu processo? Né? Me fez lembrar aqui um caso, vou falar rapidamente, porque eu quero passar também aqui para a Janaína que nós temos que conversar e quero que a Priscila responda sobre isso também, mas me fez lembrar de um exemplo, e eu vou dar esse exemplo, o Wellington está aqui, não me deixa mentir. A gente teve uma situação em telecom, churn é um indicador muito importante, que é a evasão dos clientes. E a gente tinha uma meta de churn, obviamente o mais baixo possível. E a gente teve uma situação, eu respondia do ponto de vista de tecnologia, e que o churn estava acima. E o Elton me perguntou, Sandra, tem alguma coisa? Esse número não pode ser esse. Eu falei, olha, os números são esses. E nós chegamos numa discussão, mas discussão, debate positivo, no sentido da gente buscar ali e entender o que estava por trás daqueles números. E a gente conseguiu ter uma clareza para que ele pudesse tomar ação. Que tipo de ação que ele poderia fazer que evitasse isso lá na frente? Então, a gente teve esse tipo de situação e nós tivemos também um case do CRM, que foi o que eu posso ofertar para o meu cliente
para que ele possa, a partir do momento que ele faz um contato comigo, que tipo de coisa que eu posso ofertar e se faz sentido essa oferta para esse cliente. Eu lembrei desses 2 casos que para mim foram, assim, ação pura, né, que era uma situação extremamente complexa e a gente achou alternativas que pudessem, né, direcionar o trabalho dele, naquele momento. Eu só lembrei desses assuntos aqui. Ele até levantou a mão, vou deixar ele falar, e aí depois eu passo para você, Priscila. Tá Oi, bom. Wellington. Bom, boa noite. Boa Nossa, é noite. passado, hein? E o churn me busca até hoje, viu? Até hoje tem que me preocupar com o churn, veja só, né? Que coisa, né? Bom, boa noite, meu nome é Wellington. É bom estar aqui também, poder discutir um pouco esse tema, que é difícil achar grupos assim tão específicos para discutir um tema que é tão importante, né? O ecossistema digital é a grande palavra que se usa hoje, né? Com tudo que está acontecendo nesse mundo digital, né? Só pegando o gancho do que falou a Priscila um pouco também, eu vejo como 3 grandes pilares. Eu não sou da área de sistemas, primeiro, né? Quero dizer que já fui da área de sistemas, não sou da área de sistemas, sou da área de negócios, mas eu sempre trago comigo a área de sistemas juntos, né? Então, para toda empresa que eu vou trabalhar, ou eu crio o que chamávamos antigamente de database marketing, que hoje você cambiou para vários nomes, né? Mas eu sempre tenho área de sistema, como eu tinha com a Sandra, na Telemix Celular, muito próximos, né? Para entender, né? E eu gosto de dizer para a minha equipe, né? Eu cuido aqui de 3 países, da Argentina, Uruguai e Paraguai. Eu digo muito para eles o seguinte: cuidado com o que chamamos em espanhol de análises e parálises. Ou seja, existem milhões de informações em sistemas. Se você não souber muito bem o que você quer saber qual o seu objetivo, você vai se perder com tantas análises e vai te paralisar. Então, acho que esse é um grande, eu vejo em muitas empresas, essa paralisia de tantas informações Sim. e não saber o que fazer com as informações. Qual o objetivo que elas devem trazer. Porque você pode tirar milhões de informações para um cliente. Agora, para que serve a informação? Qual é a mais importante? Então, eu acho que aí 3 pilares, né, que foi que a Priscila falou, sei mais de foi Sandra, mais ou menos, eu vejo gente como um pilar muito forte, processos como outro pilar muito forte, a tecnologia como outro pilar muito forte. Eu acho que sem esses 3 processos, parece que não se chega a esse ecossistema digital que queremos chegar hoje em dia, né, que é o que buscamos, né, que cada vez mais é uma união do mundo offline, o antigo Big Data, vamos chamar assim, com o mundo online, que são as plataformas sociais que temos hoje, né? Eu acho que está saindo um pouco de espanhol na minha boca, mas vou tentar falar o mais português possível. E aí me Muito bom. corrijam. Então, eu vejo que evoluiu muito o tema de sistemas. Em algumas áreas, algumas empresas, não evoluiu tanto essa gestão de dados. Porque, como um bom exemplo que a Sandra falou, ela mirava muitos sistemas e eu mirava muito a parte estratégica. Se a parte estratégica não sabe fazer perguntas do que é para a área de sistema, o sistema simplesmente vai te mandar um monte de informações, que é talvez o que o Thiago está colocando como colocar isso na prática, né? Primeiro é não ter tantos projetos, né? Ou seja, fazer uma eleição de projetos que sejam viáveis e que podem dar resultados o mais rápido possível para você poder vender esse projeto para frente. Porque se a empresa não compra, se a empresa não comprar um projeto de dados, não adianta. Ou seja, tem que ser algo que seja fácil de tirar, importante para a empresa, mas que possa ser colocado em prática também. Porque somente assim a gente vai conseguir vender para a empresa ou para o estrategista da empresa que vale a pena fazer um investimento, uma inversão maior nesse tema de dados, né, de data driving, que seja, não, dessa cultura que tem que ter gente, e o final disso é a tecnologia, que hoje está muito com a questão de IA, as metodologias ágeis também, que é hoje que está crescendo muitíssimo aí em todos os lugares, e principalmente se preparar para esse mundo de unir o offline com o online, ou seja, um exemplo, quando o Thiago entra numa plataforma minha, faz uma compra, ou não faz uma compra, clique e não compra, como eu encontro o Thiago em uma rede social, na plataforma, para oferecer algo para ele diferenciado, né? Muito bom. Então,
colocar um pensamento assim de que como eu acho que o mundo está mais ou menos caminhando, né? Pelo menos nas grandes empresas, vamos dizer assim, né? Sensacional, Wellington. Tá vendo, gente? Nós temos aqui realmente pessoas que já aplicam isso na veia. Muito bom seu depoimento e trazer sobre essa questão, sobre a ótica, né, do olhar de negócios e do olhar de fazer a pergunta. Priscila, você quer colocar mais algum ponto que eu já vou passar a bola aqui, fazer Para um gancho Janaína. aqui? Eu vou fechar minha fala, gente, que eu acredito que para ser prático, a gente tem que superar os desafios na hora que a gente fala da implementação da cultura data-driven ou baseada em dados. E tem alguns pontos que a literatura tem falado, livros tanto, né, nacionais quanto internacionais, e os debates, né, também que a gente tem feito dentro das empresas que olharam para esse processo de alfabetização e acreditaram nele. Então, o primeiro é o patrocínio da liderança, né? Não tem jeito, ou vai ser muito mais difícil a gente implantar uma cultura, né, onde as pessoas tomam decisões baseadas em dados, se o líder, ele é o do feeling, ele é aquele que não usa o dado, que não quer, que questiona, né? Então, a gente precisa desse patrocínio. Segundo, a integração e qualidade de dados, porque não adianta eu ter o melhor, né, programa de alfabetização em dados se o meu dado é ruim, né? Se eu não consigo olhar para ele e realmente acreditar que ele é a realidade, porque ele não é. Então, essa questão de governança e qualidade de dados, ela é fundamental. Os custos, né, que a gente vai ter que debater sobre isso, né? Essa conversa ela vai acontecer. Os resultados tangíveis, que é outra coisa que eu sempre menciono. Então, assim, inteligência artificial, mesmo os produtos de dados ali, né, um dashboard, um painel, eles precisam demonstrar qual é o retorno que eu tenho em fazer aquilo. Nem que seja economizar algumas horas das pessoas na hora de, né, coletar o dado, ou transformar o dado ou apresentar, seja para ele de fato nos ajudar com o que a gente chama de insights, que são aquelas ideias, opa, descobri aqui um processo que ele estava escondido aqui nos dados, agora eu sei por que que o meu cliente está indo embora. A resistência à mudança, né? Todo mundo fazendo aquela coisa há muitos anos. Então, assim, eu não quero esse painel porque o meu Excel resolve. Meu Excel, estou aqui há 12 anos com ele, cheio de macro, né? E está funcionando, então tá tudo bem. Então, assim, essa coisa de a gente vai ter que mudar, e mudar, né? A gente sabe que dói. E o aprendizado. Eu li a pergunta do Matheus aqui no chat, e da pergunta do Matheus daria uma outra live, que é É, justamente assim, a gente tem uma base fraca, né? Eu tô lendo um livro que chama Eu Não Sou Uma Pessoa de Números, que é uma outra afirmação que a gente ouve muito nas empresas. Priscila, eu odeio matemática, eu sempre odiei isso na minha vida. Você vai me falar que eu preciso aprender estatística? Né? Então, é muito importante que a gente se concentre nesses pilares, né, processos, pessoas e tecnologia, mas olhe para esses pontos que já são pontos que têm sido debatidos, reforçados, e se eu volto para dentro da empresa e eu tenho resistência à mudança, a liderança não patrocina, eu não tenho qualidade no dado, eu tenho um custo altíssimo para implantar a tecnologia, eu não tenho nenhum resultado para mostrar, eu não preciso ensinar, né, sobre dados e IA. Então, Sandra, eu fecho a minha perfeito. fala. Perfeito. Não, fantástico. Você trouxe coisas importantíssimas, porque você falou de cultura. Para ter cultura, a liderança tem que estar patrocinando. Você falou de itens relacionados a efetivamente escolher bem e priorizar. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E isso em tudo. Vamos escolher com base naquilo que a gente entende que é onde está a maior dor e onde pode ter impacto. Foco. A partir do momento que eu tenho foco, e a gente está vendo muito isso, tá, gente? A gente está vendo isso na realidade. A gente está concorrendo com muitas coisas, e não só com o projeto de dados. Agora, vamos pensar que por meio dos dados, a gente pode sim encontrar maneiras de priorizar as coisas, porque a gente vai fazendo perguntas, vai identificando pontos mais críticos, vai identificando gargalos, e através dos gargalos que a gente identifica é onde a gente vai agir. Onde eu vou colocar uma IA generativa para estabelecer uma conversação específica? IA generativa
virou aí o bordão que vai resolver tudo, a gente sabe que não é bem assim. Você falou de custo, custo é super importante. Existe custo para fazer essas coisas. E será que o retorno vai vir conforme a gente espera? Então, são coisas que a gente pode responder pelos dados. E já fazendo um gancho nisso, porque esse assunto, e é maravilhoso a gente ver aqui, porque a gente pode, inclusive, abrir novas possibilidades de live. Hoje nós estamos só inaugurando para trazer temas que são realmente de interesse, até para a gente ter mais tempo para fazer aqui discussão, tá? Eu vou fazer aqui agora uma conexão, que da mesma forma, gente, que a gente fala de cultura orientada a dados, que às vezes a gente fica por onde começar, o que fazer, a mesma coisa é inovar. Por que inovar? Por onde começar? E afinal, né? O que é inovação? E aí eu queria passar a bola, então, para Janaína, para a gente falar um pouco sobre isso, que tem tudo a ver com a temática de dados. Obrigada, Sandra. E são assuntos que estão intrinsecamente ligados, né? Porque quando a gente fala do data-driven, antes a gente usava muita estatística, né? Aplicada a processos para poder tomar decisões no nível operacional e que também subiam para o nível estatístico, para o nível mais estratégico, né? E o que a gente vê é que a inovação ela está em todo esse processo, né? Primeiro, com ferramentas que podem ser utilizadas nessa tomada de decisão, como foi muito bem dito pela Priscila, desde ferramentas como IA, para você fazer análise de um grande volume de dados, até quando você vai definir, por exemplo, se a empresa será ou não uma empresa mais inovadora, né? Quando você vai fazer a análise dos riscos envolvidos, faz a análise do mercado, dos seus principais concorrentes, de quais são as principais possibilidades do seu negócio ser interrompido pela entrada de um negócio que vem resolver determinados problemas, e também nesses níveis diferentes, né, de tomada de decisão, que vai do operacional ao estratégico, os conselhos hoje, né, a gente atua em conselhos, então todas as decisões que são direcionadas e sugeridas pelos conselhos consultivos são com base nos dados que são apresentados. E aí, dando então um passo atrás, quando a gente pensa em inovação e nessa cultura de inovação, primeiro que inovação não é mais uma tendência, né? E o que a gente vê é que as empresas que não inovarem estão fadadas a terem uma vida mais curta, né? Então, a maioria das empresas, cerca de 90% das empresas criadas no século XX, não vão continuar vivas até o final do século XXI. Por quê? Né? O que faz com que essas empresas, e a gente tem vários exemplos de gigantes que eram líderes de mercado, que tiveram seu processo interrompido por empresas nascentes, que muitas vezes eram startups pequenas, mas que trouxeram resoluções de problemas, diminuindo ruídos, né? Diminuindo fricções nos processos. Então, o próprio Waze, que foi citado, nós temos Airbnb, uma das maiores redes, né, de hospedagem sem ter um hotel, Uber, Spotify, streaming de músicas, né? Então a gente tem várias oportunidades de negócio que vem substituindo outros negócios. E aí, desmistificando conceitos também de inovação, inovação não é só sobre tecnologia, né? Então, como foi muito bem dito também pelo Wellington, inovação em modelos e estratégias de marketing, né? Onde, por meio de ferramentas e inovações tecnológicas, você muda a forma de chegar até o seu cliente, inovação em modelos de negócio, inovações tecnológicas, sim, né? Mas o mais importante é que inovação ela é o desenvolvimento de um novo produto ou acréscimo de uma funcionalidade num produto, desenvolvimento de um novo processo ou acréscimo de uma etapa de automatização, por exemplo, no seu processo, que vai aumentar a competitividade daquele negócio. E em todos esses momentos é baseado em dados que você toma essas determinadas decisões. Então, quando você vai desenvolver uma nova funcionalidade para aquele produto, ele ser mais competitivo no mercado, foi baseado em análises, né, de tendências, do que os outros concorrentes estão fazendo, análise, entrevistas com os clientes para entenderem que expectativa foi criada em relação à evolução daquele produto. Quando você vai implementar uma inovação no seu processo, é buscando um ganho, né, de velocidade,
de aumentar a sua margem, diminuir o seu custo, diminuir perdas, enfim, então tem várias possibilidades de você inovar. Então, é sobre tecnologias também, né? Mas existem outras formas de inovação, né, que podem ser implementadas e que o mais importante, um conceito que eu gosto muito de inovação, é que ela é sinônimo de nota fiscal. Então, quanto mais notas fiscais você consegue gerar a partir da implementação de melhorias no seu processo e que vão aumentar a competitividade do seu negócio, mais inovador o seu negócio será, porque isso vai aumentar a perenidade e as chances de sucesso, de êxito, né, do seu negócio em relação a determinados concorrentes. Então, tem vários tipos de inovação, vários níveis de inovação. Quando a gente fala de inovações mais incrementais ou mais disruptivas, né? Então, inventamos a lâmpada, o fogo, a própria IA, né, uma grande tecnologia habilitadora, né, de toda essa revolução tecnológica que nós estamos passando agora, nesse momento, advinda da internet. Então, tem vários níveis de inovação também que nós podemos ter em cada um dos negócios que podem auxiliar no ganho dessa competitividade. Muito legal, Janaína. E assim, gente, o tema é tão bacana que eu estou aqui pensando comigo, gente, como que eu, na minha sã consciência, vou colocar dois assuntos tão importantes só em uma hora? Eu prometo que nós vamos abrir uma nova live para a gente falar. Mas eu queria falar um pouco assim, da mesma forma, né, que a gente falou da cultura orientada a dados, e você trouxe todos esses exemplos, né? Como que a gente, como que você acha, Janaína, que a gente pode, né, começar, né? Assim, eu dentro da minha empresa, às vezes a pessoa fica muito pensando assim, ah, não, para eu inovar eu vou ter que arrumar uma sala com puff e não sei o quê, né? Que passa um pouco dessa questão do ambiente, ok, também, mas assim, como que a gente pode começar? Dá só para a gente ter uma ideia. Acho que primeiro a parte dos puffs e paredes coloridas é o menos importante, né? É o menos relevante nesse processo. Também acho que é importante se fazer essa pergunta: inovar por quê, né? Você quer fazer mais rápido um determinado processo, você quer atingir um maior número de pessoas, você quer que seu produto seja mais nichado, ou pelo contrário, ele seja um produto que atinja, né, um volume na sociedade, um volume de pessoas mais significativo. Então, também é importante entender o porquê você quer inovar, porque a inovação, ela é o como você vai se tornar mais competitivo nesse processo. Então, ao entender o porquê, né, e você quer inovar, o processo ele vai vir na sequência. E quando você definir quais tipos de inovações você quer desenvolver no seu processo, você também não precisa necessariamente ter todas as competências dentro de casa. E aí entra um outro conceito que é a inovação aberta, onde muitas vezes você vai entender, eu vou desenvolver uma plataforma que utiliza IA generativa para que eu possa entender melhor as características de produto que o meu cliente está buscando. Eu vou precisar de analistas de dados, às vezes eu vou precisar de um desenvolvedor para uma plataforma, pessoas que entendam das tendências do mercado, e às vezes eu não tenho esse time dentro de casa. Então, você pode, muitas vezes, ter uma parceria com uma outra empresa que vai te auxiliar no desenvolvimento dessa plataforma, e que é o que tem acontecido hoje, muitas vezes. Você não precisa ter todas as competências. Então, você pode buscar uma startup, você pode buscar uma instituição de ciência e tecnologia, que são as universidades e centros de pesquisa, e a gente observa que hoje, inclusive, as fontes de fomento, elas estão tendendo a estimular esse tipo de interação. Então, a gente tem ali cerca de 400 bilhões previstos para investir em projetos de inovação, então, recurso não está sendo mais um grande limitante para esse desenvolvimento. Competência também não, porque você pode fazer parceria com outras empresas, inclusive num formato de competição, né, onde você tem parceiros que têm objetivos comuns e naquela área que não são tão competitivos, vocês podem desenvolver soluções para problemas que são comuns da cadeia. Enfim, então, o primeiro ponto, se você quer desenvolver uma inovação para que seu produto, a sua empresa seja mais competitiva, é entender o porquê. Depois, ao entender onde você está, onde você quer chegar, é traçar esse caminho do como, desenhando uma estratégia, né, com
um plano de ação e entendendo quais competências você tem dentro de casa e quais você precisa de parceiros externos, né? E aí também definindo modelos jurídicos de acordo com o tipo de parceiro que você terá, né? E aí questões de propriedade intelectual e tudo que é necessário. E depois você vai ver que tipo de recurso que é necessário para além do capital intelectual, né? Quando você vai buscar esse parceiro. Se você vai fazer o desenvolvimento com um recurso próprio, né? E outras vezes buscando recursos que podem ser adicionais ao seu recurso próprio, que muitas vezes, inclusive, recursos de financiamento reembolsáveis podem ser mais baratos do que o seu capital próprio. Enfim, então esse é um pouco do caminho, né, que pode ser trilhado, e também não existe uma receita de bolo, né? Cada empresa, dependendo da sua maturidade, da sua capacidade de desenvolvimento, do seu tamanho de time, você vai ter que trilhar, né, uma estratégia e criar um caminho que vai ser muito específico para o seu negócio. Muito bom. Gente, observe que a gente fala e a gente sempre volta, né, na pergunta do porquê, né? Então, às vezes a gente complica e na realidade o mundo ele tem tido um aumento muito grande de complexidade. A gente tem muitas opções, né? Então tem opção demais. Tem tecnologia para resolver tudo. Tem formas de inovar. A Janaína acabou de falar de 400 bi, é isso mesmo, Janaína? 400 bilhões para financiar projetos inovadores nos próximos 5 anos, é o que o governo Imagina, anunciou. gente. Então, assim, existem recursos, né? Só que a gente precisa saber como usar, como acessar, né? Tem maneiras para isso. E a gente precisa também governar isso. A gente falou de governança, né? Nós falamos de governança de dados. Então, por isso que a gente, dentro desse conceito principal que eu trago, né, principalmente aí com a Soul, é muito isso, né? A gente precisa, primeiro, nós precisamos entender o terreno, nós precisamos entender o que é que nós estamos buscando, qual é o problema que nós estamos querendo resolver. E não é burocratizar, mas é para a gente acertar o alvo com recursos que são possíveis. Então, a gente precisa ter esse olhar. Esse é o olhar analítico, esse é o olhar baseado em dados, que a gente falou aqui. E eu queria, sem deixar de registrar aqui a presença e abrir também com uma pergunta para a Janaína, antes da gente fazer o nosso fechamento. Queria registrar aqui a presença aqui de outras pessoas que foram entrando, não abrir as câmeras, mas estão convidadas a abrir, caso queiram. Né? Katayama está aqui, né? Um grande parceiro aí, que foi né? Nosso chefe, né, Priscila? Nosso Pois é, diretor. Sandra. Está aqui conosco, é um Que prazer honra, tê-lo gente. aqui, uma honra. Queria registrar aqui, caso ele queira abrir aí, falar um oi com a gente está por aqui. Jefferson também, que entrou, a gente falou ontem. Matheus, a gente já tinha falado, Christian, Jorge, Ariadna. Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? E caso queiram trazer algum questionamento em relação. Ah lá, abriu a câmera, muito bom, bom te ver. É que eu tô quase de pijama aqui. Ah, mas que bom que você está aí, ó. Fico muito feliz por isso, viu? Um prazer. Essa aí, parabéns para vocês aí pelo tema e condução aí do trabalho. Realmente, acho que vai ter que fazer outra live. Não é? São muitos assuntos, a gente tem muitas perguntas. Eu vi uma pergunta aqui interessante que eu não queria deixar de passar também. Acho que o Flávio falou sobre essa questão do planejamento estratégico, você veio e contribuiu, né? Começa pela dor, né? Por quê, né, Flávio? Por que começa pela dor? A gente não tem um planejamento, né? A gente não tem muita cultura disso, né, gente? Às vezes a gente acha que planejar é perda de tempo, principalmente no mundo atual, que a gente já parte, vamos embora, vamos fazer, né? Mas quantas vezes que a gente parte para fazer ação e a gente gasta muito mais lá e ainda não encontra o caminho, né? Então, a gente fala que é um pouco dessa gestão ambidestra, né, que a gente precisa buscar, né, ativar, né, olhar o aqui e agora, fazer o aqui e agora, mas sem perder essa visão, né, de longo prazo, de onde eu posso inovar, sem perder as tendências,
A gente não pode deixar as tendências, às vezes a gente se perde. Não, eu não consigo olhar porque a operação não deixa. Não é assim? Não vou fazer planejamento estratégico, a operação não deixa. Eu não vou inovar. Que inovar? Eu já ouvi isso, gente. Eu fui responsável por uma área de operação. Eu já ouvi isso. Não, aí você não inova, não. Você tem que fazer o arroz com feijão. É muito provável da gente conseguir inovar na operação até mais fácil, porque lá tem oportunidades demais. Então, não tem como inovar se você não conhecer e não for efetivamente entender os problemas reais de negócio. Senão, você vai ficar inovando em criar um chat novo que, sei lá, que cria. Né? A gente está cheio de coisas novas, mas são aplicadas? Essa é uma coisa interessante, hein, da gente explorar. Tem E muita às vezes as inovação, né, inovações Janaína? E às vezes as inovações não precisam ser muito complexas, né? Eu tenho um caso de um cliente que uma vez implementou dentro da linha de operação uma solução, porque a operação já era bastante enxuta, mas tinha uma meta de redução com base nos dados que tinham sido postos, e aquela área precisava inovar. E aí, uma pessoa da limpeza desenvolveu um rodo magnético que colhia parafusos que caíam durante o processo e com isso a redução foi de milhões no final, né, do ano, do que era gerado ali que ia para o lixo, porque parafuso da cadeia automotiva, né, nós estamos falando de peças que são bastante valor agregado. Então, uma pessoa que era da manutenção desenvolveu uma solução que teoricamente simples gerou um ganho, né, em uma inovação muito complexa. Então, a gente tem vários casos como esse do que pode ser implementado no dia a dia, né? Olha para você ver, gente, são exemplos e a gente pode, de fato, fazer uma nova live só para falar e explorar isso. Eu já estou até pensando já qual que vai ser o próximo tema e vou adorar tê-los aqui de novo. Eu estou aqui preocupada, nós temos 2 minutinhos para a gente encerrar. Eu queria, primeiramente, agradecê-los. A gente sabe que o tempo é muito curto. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, porque a gente só hoje, gente, a gente só está inaugurando uma coisa que é parte de um sonho. É parte de um sonho da gente, além de gerar conteúdos, que é o que eu gostaria que vocês pudessem acessar. Eu estou inaugurando hoje, lançando hoje o site da souinteligência.com. Para além de conteúdo bacana que a gente quer gerar por lá, a gente também quer ativar isso. E ativar, eu fiquei pensando, para além de colocar lá no site, no blog, que às vezes as pessoas não leem, eu quero ativar. E como que eu posso ativar? Então, faz parte de um sonho. Hoje nós temos vários meios, tem podcast, tem tudo, e a gente está no projeto, mas hoje a gente está nascendo aqui com uma live caseira, uma live que a gente fala olho no olho. Eu faço questão disso, eu adoro isso, eu acho que isso é tudo, é olhar olho no olho, poder reconhecer aqui as pessoas, relembrar histórias que a gente tem com cada uma delas. Esse é o propósito, é a gente conectar conexões genuínas, conexões valiosas, como a gente está fazendo aqui, e a partir disso, gente, a inteligência coletiva que tem aqui, só nesse grupo que a gente conversou aqui, é uma coisa exponencial. Que a gente hoje tenha, com esse bate-papo, plantado uma sementinha em cada um de vocês e a gente possa, a partir daqui, gerar várias ideias, co-criar juntos e criar aí um ecossistema para que a gente possa florescer e criar coisas boas que possam dar perenidade para os negócios, mas também para as pessoas, que não adianta fazer negócio, gerar negócio, se a gente não tem as pessoas realmente fazendo aquilo que elas querem, que elas gostam, né? Então, isso é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou aqui, assim, emocionada, porque eu estou fazendo aquilo que é o meu propósito. Então, vocês me desculpem, mas eu realmente fiquei até emocionada aqui com toda essa oportunidade que vocês estão me dando aqui hoje. Queria agradecer mais uma vez as duas parceiras. Quero que vocês falem as palavras finais de vocês aí, por favor. Então, Sandra, muito obrigada. E realmente, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? Aqui nesse tempinho que a gente teve com essas pessoas,
A gente já entendeu, né? As dúvidas a gente nem conseguiu resolver todas aqui ainda, mas a gente precisa falar sobre isso. Então, essa é a minha fala final aqui, agradecer a todos vocês e é um prazer estar com todos aí de novo. Você já está na próxima, pode ficar tranquilo. Janaína, querida. Faço das palavras da Priscila as minhas, gratidão, né? Obrigada a vocês pelas riquíssimas discussões e aprendi muito com vocês e desejo muito sucesso, Sandra, nessa nova jornada. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Ok, pessoal, muito obrigada a todos. Não quero gastar mais o tempo aí de vocês. Estamos juntos, conectem conosco pelas redes aí. Entrem no site da Soul, a gente está lançando com muito amor, com muito cuidado. As minhas parceiras estão aqui comigo também, né? Estou com a Renata ali do outro lado, que correu hoje para a gente conseguir colocar o site no ar. A gente fala que tem tanta coisa que acontece aqui nos bastidores, né? Para a live tá ok, a musiquinha de entrada. Obrigada, Rê, você está junto, né? Você acreditou, nós estamos aqui abrindo esse momento. E obrigada aí também, Maíra também está aqui conosco, que é uma excelente redatora, copywriter, maravilhosa, e que também ajuda bastante aí. Obrigada aí a todos, gente. Um grande beijo aí. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. obrigado, gente. Valeu. Tchau, pessoal. Parabéns, viu? Boa noite. Obrigada. Até a próxima.